Deus. Aleluia. Pode sentar. Ontem nós tivemos o seminário Transbordantes, né? Foi uma bênção grande, né? E a gente teve a oportunidade de compartilhar ali o link, né, da última palavra, né? A gente colocou no grupo da igreja para que mais e mais pessoas pudessem sentir, né, da unção que estava sendo liberada, do mover, né? Porque quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, nós recebemos muito, né, de Deus, né? E é uma alegria muito grande estar lá com a nossa irmã Fátima, né? Então a gente recebeu junto muitas coisas. E alguma das coisas que eu vou compartilhar hoje também. Efésios capítulo 5. A partir do verso 13. Quer trazer mais água para mim, por favor? Diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra ela fala muito ao nosso coração, e aqui fala sobre a luz do Senhor, e ele fala: desperta tu que dormes. A palavra do Senhor é profética, ela provoca uma reação, né? Toda vez que você ouve uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela é viva e é eficaz. Quando nós olhamos a palavra do Senhor completa, nós percebemos que há uma decisão, uma posição que nós temos que tomar em relação à palavra do Senhor. Quando nós vemos o Senhor é a luz do nosso caminho, Deus é a luz, né? Nós vemos uma ação da palavra do Senhor dizendo: desperta tu que dormes. Então a palavra do Senhor ela nos motiva a entender qual a situação que nós estamos e uma reação que a palavra de Deus espera de nós, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Então você percebe que a palavra do Senhor ela é profética, ela é ensino, mas também ela é profética, onde ela requer de nós um posicionamento, né? Então a palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né? Então há algumas ações que a palavra de Deus vai fazer na nossa vida, mas nós temos que ter a nossa reação. E aqui ele diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Jesus é a luz do mundo, ele veio e resplandeceu, e ele espera que cada um, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus espera o que de nós? Que nós reajamos à luz, né? E qual é uma das ações que nós devemos ter? Desperta tu que dormes. Então a palavra de despertar, né, é você passar a enxergar. Quando você está dormindo, né, você está com os olhos fechados, você está não enxergando as coisas, mas quando você desperta, né, e está em meio à luz, você vai poder enxergar, né? E aqui, né, a palavra diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Né? Nós queremos a luz do Senhor, nós queremos Cristo em nossas vidas.
E aí, então, há uma reação que nós precisamos ter, né? E ser cheios do Espírito, que aqui ele vai chegar ao ponto de dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Então, encher-nos do Espírito Santo também é uma reação profética àquilo que Deus está fazendo e qual é a nossa atitude em relação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Porque você pode ter uma mesa preparada, que o Senhor prepara uma mesa para você, mas comer e se alimentar é uma atitude que cada um precisa ter, né, junto à mesa. O que você está comendo, a maneira como nós reagimos àquilo que nós estamos percebendo, né? Então, por isso ele começa a dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Ou seja, a reação, a luz do Senhor resplandecendo sobre nós, vamos analisar as nossas atitudes e não agir como necios, ou seja, como aqueles que não têm entendimento daquilo que está fazendo, né? Não está enxergando, não está compreendendo as decisões e as consequências daquilo que está fazendo para a sua própria vida e para a de outras pessoas que estão junto com ele. Remindo o tempo, ou seja, nós não temos tanto tempo assim, nossos dias são limitados, né? Nós só temos 24 horas por dia. Por mais que você faça, né, você tem o mesmo tempo que o teu irmão, né? Parece que alguns têm mais tempo que outro, né? Parece que faz mais do que outros, mas todo mundo só tem 24 horas, né? Ou seja, remindo o tempo quer dizer tomar as decisões corretas no tempo adequado. E aqui ele diz, olha, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa palavra ela é profética e ela é esclarecedora. Então aqui está dizendo que a vontade do Senhor é possível ser compreendida. Quando nós temos a reação correta à palavra do Senhor, então nós vamos perceber que a vontade de Deus, ela não é abstrata, ou seja, não é uma coisa que nós não vamos compreender. Está acontecendo na minha vida, mas eu acho que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E muita gente acha que é a vontade de Deus nós ficarmos nas trevas. Mas não é vontade de Deus ficarmos nas trevas. A vontade de Deus é que você se levante, você desperte, você tenha uma reação. Amém? Está entendendo? Né? Quando Cristo te ilumina, você começa a perceber e compreender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam curados, todos sejam transformados. Essa é a vontade de Deus. Mas qual é olha, tem um amém. A vontade de Deus é que todos sejam curados, amém? Amém. Amém. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Né? E assim nós vamos perceber que a vontade de Deus é para ser compreendida. Por isso, quando você pode ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele foi derramado para que você compreenda a palavra, né? Para que os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos sejam abertos, né? Você consiga ouvir, você consiga ver, né? A luz do Senhor resplandecendo. Então, isso vai fazer uma transformação. Né, compreender a vontade do Senhor. E aqui a vontade do Senhor não é que nós sejamos embriagados com o vinho, onde há confusão. Né? O vinho ele traz uma alegria, mas o que Deus tem para nós é a alegria do Espírito Santo. Né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Amém? Glória a Deus. E assim nós vamos ser transformados, né? A embriaguez, ela tira a pessoa da sobriedade, né? Ou seja, onde a pessoa não consegue compreender aquilo que está acontecendo, né? Ela fica fora do ar, ela não consegue raciocinar, enxergar, né? Se você está enxergando bem, você tem uma visão de 500 metros, 1000 metros, você consegue saber o que está acontecendo. Quando a pessoa está embriagada, o que acontece? Tudo vai ficando embaçado e ela vai tendo uma visão limitada. Às vezes, ela vai limitando tanto que ela já não consegue nem enxergar o copo que está perto dela, porque ela está embriagada. Se a pessoa está embriagada, a visão dela vai diminuindo, de tal maneira que ela começa a tropeçar, né? Fica como se tivesse uma crise de labirintite, não começa a ter noção nem do chão onde ela está pisando, né? Estar embriagado é isso, mas o que o Espírito tem para nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Eu tive uma experiência, não de embriaguez, mas de ficar fora do ar, né? Eu estava jogando futebol em 87, 3 de dezembro de 1987, uma quinta-feira, aí estava jogando bola, aí de repente eu batia, né? Eu subi para cabecear, aí outro rapaz também subiu, eu cabeceei a bola e ele cabeceou a minha cabeça, né? Pum! Aí eu caí e tal, o pessoal levantou, não, vamos lá. Aí eu comecei a perguntar, que dia é hoje? Aí os caras, hoje é quinta-feira, vamos lá. Aí eu virava, que dia é hoje? Aí, que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu falei, ó, depois de meia hora perguntando que dia é hoje, a pessoa falou assim, eu acho que ele não está muito bem. Né? Então, aí me levaram para o hospital, né? Fizeram os exames na cabeça e tal. Aí, descobriram lá que eu perdi a memória recente. Então, tudo o que estava acontecendo, eu não conseguia guardar. A pessoa falava comigo e eu não conseguia responder. Qual que é o seu nome? Não sei. Eu não conseguia dizer meu nome. Aí fizeram um monte de pergunta. A única pergunta que eu acertei é que eu era casado. A única coisa que eu sabia é que eu era casado, né? Olha só, né? E o resto, né, não conseguia dizer onde eu morava, né? E aí um dos colegas que estava jogando bola comigo, ele veio no meu noivado, né, que tinha sido lá na rua Padre Maurício, e eu falei assim, ó, minha esposa está na casa da mãe dela, que é na mesma rua. Qual o número da rua? Não lembro agora. Eu não lembrava das coisas recentes, né? Não conseguia, afetou muito a minha cabeça. E ele, então, ele sabia ir até lá porque ele foi, né? Então, falou, é na mesma rua, vai passando na porta das coisas que eu vou reconhecer o lugar. Então, né, me levou. Bom, eu fiquei uns 4 dias fora do ar. Assim, né? As coisas acontecendo e eu não conseguindo guardar nada, o que acontecia, né? Tudo que... Então, eu fiquei fora do ar. Né? Então, né, nesse sentido, eu tenho a experiência de saber o quanto é desagradável você não saber nem que dia que é hoje. Né? Por isso eu lembro que era 3 de dezembro, porque depois falaram, foi 3 de dezembro, 3 de dezembro, 3 de dezembro, 3 de dezembro. Então, eu lembro que foi 3 de dezembro. Né? Mas o quanto é importante nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, onde você não vai ficar fora do ar, né? Mas você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida, né? Ter uma vida transformada, amém? Porque nós precisamos disso, né? E aqui ele fala, olha, encher-vos do Espírito, você tem algumas coisas atitudes que você pode tomar, né? Para que nós possamos compreender a vontade de Deus. Falar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não sei como. Né? Mas o texto ele te diz que nós precisamos compreender a vontade de Deus e os passos.
o que é você se encher, né, do Espírito Santo. Então ele fala, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Né? Então, nós falamos já disso na semana passada, sobre a gratidão, sobre estar louvando, estar afinando, fazendo as coisas de coração. Amém? Estão lembrados de domingo passado? Amém. Então, agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre os cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós compreendemos a palavra do Senhor e começamos a buscar ao Senhor, você começa a ouvir os altos louvores de Deus. Né? O que são altos louvores de Deus? Engrandecer o nome do Senhor. Você está começando a ouvir cantos eternos. Aquilo que nós vimos em Isaías 6, né, a vocação do profeta, onde ele viu a visão do Senhor no alto sublime trono, e os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifica o nome. Isto é um canto eterno. Isso é um canto espiritual. Isso é aquilo que aconteceu, que é uma realidade espiritual, e isso é um cântico espiritual. Quando você compreende a vontade de Deus, você compreende quem Ele é, e aí você está entoando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso é um canto espiritual. Tem outros cânticos espirituais, né? Vamos compartilhar. Em Apocalipse, tem vários cânticos espirituais. Então, por quê? Porque são eternos, amém? Então, Apocalipse capítulo 15. Aí tem a visão e tem o cântico espiritual. Vi no centro outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé junto ao mar de vidro, tendo as harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha só, aqui está falando sobre o cântico de Moisés. Por que o cântico de Moisés está sendo entoado em Apocalipse? Porque é um cântico espiritual, é um cântico eterno, é um cântico da vitória do Senhor atravessando o Mar Vermelho, e ele alegre, cheio da presença do Senhor, se alegrando em Deus. O que eles entoaram? Um cântico eterno. Amém? Então aqui está o cântico de Moisés, mas é um cântico eterno. É um cântico espiritual. E o que dizia o louvor? Grandes e grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Isto é um cântico eterno. A vitória que o Senhor te dá, né, é uma vitória do Senhor, é um cântico eterno. Por isso, alegre-se no Senhor, cada coisa que Deus fez na sua vida, para você se encher daquilo que Deus fez na sua vida, para você glorificar o nome do Senhor, amém? Isso é um cântico eterno, e o Senhor ele vai te revelar para você entoar, e na palavra do Senhor tem vários cânticos eternos,
vários cânticos espirituais, e você vai salmodiar, por isso que lá no texto fala salmodiar, né? Por quê? Porque são os livros dos Salmos. Quando você lê o livro dos Salmos são cânticos eternos, são revelações, são cânticos espirituais. Amém? São cânticos que são feitos em meio à visão, em meio à adoração, em meio à entrega, durante o louvor, para você perceber a realidade espiritual. Amém? E assim nós vemos o que vai acontecendo, né? E quando a gente vê em Apocalipse, você vai vendo vários louvores, vários cânticos eternos, né? Apocalipse 4, verso 11, diz assim: por Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia! Então, isso é um cântico espiritual. Aqui fala o quê? Sobre a vontade de Deus, o poder de Deus e a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus que as coisas fossem criadas. Você é vontade de Deus. Você foi criado, você nasceu, né? Deus te formou. A vontade de Deus está sobre a sua vida. Amém, irmão? Né? Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios da sua vontade. Por isso, quando nós entoamos os louvores do Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo, porque nós somos criados para louvor e glória do seu nome. Amém? Por isso que nós queimamos, nosso coração queima, nosso coração arde quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque nós fomos criados para louvor e glória do seu nome. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Não sei se você está aí me entendendo, você foi criado para louvor e glória do Senhor. Você é mais do que uma harpa, mais do que um instrumento. Você é chamado para ser participante, profeta do Senhor. Né? Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas. O que são as línguas? Cânticos espirituais, são palavras espirituais de exaltação ao nome do Senhor. Quando nós estamos falando em língua, o que nós pensamos? Santo, santo, santo é o Senhor, grande é o Senhor na nossa vida, grandes coisas o Senhor fez na sua vida, e começa a vir de uma maneira tão forte, tão poderosa, que você não consegue, as línguas elas têm uma profundidade e uma quantidade de palavras muito grande. Né? Quando você começa a falar em línguas, é como se você estivesse falando um livro inteiro. Um livro de adoração, um cântico inteiro. Né? É como se a nossa linguagem fosse muito lenta. Né? Quando você está ali no WhatsApp, e você recebe um áudio, pessoas que gostam de acelerar 2 vezes, 3 vezes, né? Não sei se tem isso aqui, mas tem gente que... Mas tem a opção lá no áudio de você colocar ponto 75, ponto 50, para você ouvir bem devagar aquilo que a pessoa está falando. Não sei se é muito utilizado isso, né? De ouvir mais devagar. Né? Mas... não sei se alguém usa isso, mas a nossa linguagem aqui humana, ela é uma linguagem muito lenta. Quando você está falando, é como se você falasse muito devagar. Santo, santo é o Senhor dos exércitos.
né? Quando as línguas, por que a gente ouve as línguas e parece que a pessoa está falando que nem uma metralhadora, né? Porque a quantidade de coisas que você está falando espiritualmente e da grandiosidade de Deus, aquilo que você está sentindo é uma quantidade enorme de coisas. Amém? Por quê? Porque é um rio de água viva saindo. Não é uma conta-gota. É rio. Não é, vou jogar uma água, né? Não, não é uma água. Não é um copo de água, não é uma vasilha. É um rio de água viva que está saindo. Amém, meu irmão? Por isso, né, Paulo ele diz para nós buscarmos os dons espirituais, e ele fala sobre a profecia, né, quando a gente olha lá em 1 Coríntios 14, ele fala sobre a profecia, e ele fala sobre as línguas estranhas, né, que é o versículo 4. Que é: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quisera que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo-se também as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, né, falar em línguas, você está falando, né, um rio espiritual daquilo que você está sentindo da presença de Deus, né? E isso é importante para quê? Para a edificação, né? Então você fica renovado, amém? Então é diferente você tomar um banho de canequinha, não sei se alguém já passou, né, por essa necessidade de você ter que esquentar a água numa panela e ter que tomar banho de canequinha, né? Os antigos lembram mais disso, que era uma situação mais comum, né? Quando porque tinha chuveiro elétrico, mas era frequente que acabava a luz à noite. A gente, né, graças a Deus, não passa por essa experiência hoje, mas, né, quantas vezes, né, chegava mais tarde, dava 8, 9 horas da noite, acabava a luz. Aí você tinha a alternativa de tomar o banho de canequinha, né, ou dormir sujo, né, depois de um dia de trabalho e tal, né? E, olha, a maioria preferia tomar banho de canequinha do que dormir sujo. Estou dizendo a maioria, não era todos, né? De repente, alguém resolvia dormir no chão, né? Dormir sujo, né? No chão. Estou vendo que tem alguns irmãos que estão com saudade, né? Saudade das coisas que eu nunca vivi, né? Mas falar em outras línguas é um rio que tira a tristeza, né? Tira a angústia, tira o medo do seu próprio coração. Amém? É um dom espiritual, né? Por isso que é importante a gente falar, que é importante você buscar, né? E não é só, digamos, o batizar no Espírito. Nós vemos, né, várias pessoas, várias situações onde a pessoa está profetizando, né? E o meu entendimento é o quê? Que a pessoa está falando em línguas, né? Veja, por quê? Porque está profetizando, está dizendo daquilo que ele está vendo, a santidade de Deus, aquilo que ele está sentindo o poder de Deus. E isso você está falando em línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro está pregando na casa do centurião Cornélio, e ele está começando a anunciar a palavra. Verso 44 diz: ainda Pedro falava essas coisas
quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Né? Então, quem está falando em línguas também fala e engrandece ao Senhor. Né? Então, é uma edificação, né? Porque eles concordavam, porque na hora que você concorda, você crê na palavra do Senhor, e você vai entendendo que a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo, amém? Então, você não seja só um ouvinte, né? Além de ser um praticante, você sinta o poder de Deus na sua vida, né? E isso você vai falar em línguas estranhas, né? Em línguas que são chamadas línguas dos anjos, né? Onde você vai sentir, você não vai saber literalmente cada palavrinha que você falou, né? Quem fala em línguas não fala assim, agora eu sei falar em línguas, eu vou traduzir aqui, vou fazer um passo a passo do que foi. Não, não é isso. Né? Não é você saber, como é que é a língua, eu quero glorificar, dizer santo. Você não tem isso. Por quê? Porque a palavra, ela vem, o Espírito queima no seu coração e você vai e abre a boca, você está pensando, santo é o Senhor, mas vai sair uma quantidade de palavras que você nem sabe dizer tudo, né, o que Deus está dizendo. Amém? Né? Quando Deus dá a interpretação de línguas, aí você, depois de falar tudo, né, vai falar, olha, o Senhor quer te abençoar nisso na sua vida. Mas você vai sentir espiritualmente. Né? O que Paulo ele ensina no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz, olha, se você está falando em línguas e não há interpretação, então você fale mais baixo para só a sua própria edificação, para que, e se alguém tiver alguma língua que ele também interprete, que depois ele fale da interpretação dessa língua. Amém? Mas ele recomenda que todos nós falemos em língua. Para quê? Para que você possa falar, orar na sua casa em línguas, né? Quando você estiver salmodiando ao Senhor, né? Você recebeu o dom de línguas, e você está salmodiando ao Senhor na sua casa, você está orando, você está intercedendo por alguém, né? Então, às vezes você está pedindo que o Senhor abençoe e tal, e de repente o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Significa que nós não entendemos exatamente o que ele diz. Amém? Né? E assim, quando nós começamos a orar e interceder por alguém, né, também o Espírito Santo fala por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso também das línguas. Está entendendo? Né? E eu estou falando isso por causa da importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo e cantando os cânticos espirituais com alegria no nosso coração. Amém? Por quê? Porque isso produz edificação em nós mesmos. Né? Aumenta a sua fé, aumenta a sua confiança de que Deus está com você. Amém? Por quê? Porque é a maneira de você sentir a presença de Deus. Né? Eu lembro as primeiras vezes, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava num congresso, uma igreja batista, congresso de jovens, né, da mocidade. Então, a gente estava dentro de uma igreja, aqui em São Paulo, ali na Água Rasa. E depois da pregação, né, e que estava falando sobre os dons do Espírito, sobre essa passagem de Pentecostes, de Efésios, e aí chamou os jovens, quem quisesse ser batizado no Espírito Santo, viesse ao altar. Só que a maioria da igreja veio, né, para o altar. Então, o altar ficou cheio e
os corredores ficaram cheios. E eu fiquei lá no meio do corredor, né? E aí o pastor dos jovens começou a orar, impor as mãos, né? Que é aquilo que Jesus nos ensinou de impor as mãos, né? Para abençoar. E nós vemos os apóstolos impondo as mãos, né, sobre quem não tinha recebido o Espírito Santo e receberam. E eu estava lá no corredor, né, e junto com as pessoas, e o pastor impôs as mãos. E eu senti um fogo ardendo, né, no meu coração, né, e ele falou assim, ó, dá glória ao Senhor. Né, e aí você fica de boca fechada e se sente... Você, não sei o que vai acontecer, né? Porque você fica quase como se fosse sufocando, né? Mas você não se sufoca com alguma coisa que vai sair, né? Mas é estranho, a sensação é como se você fosse ficar sufocando de uma coisa que vai sair, né? Então eu tinha que abrir a boca, né? Tem que abrir a boca. Como é que você vai falar se você não abrir a boca? Né? Aí dá glória ao Senhor. Ainda eu comecei a dar glória ao Senhor, mas começou a sair as línguas, né? E tinha outros irmãos, como não é uma coisa comum numa igreja batista, então tinha muitos irmãos que ficaram sentados e ficaram escandalizados, né? Falaram, olha, né? O que está acontecendo? Será que as pessoas estão sendo induzidas a pensar e começar a enrolar a língua e falar qualquer coisa, né? Por causa da emoção que está sentindo e tal, né? Então tem muita confusão nesse sentido de buscar o Espírito Santo, né? De a gente ficar analisando se a pessoa está falando ou não está falando, se está querendo se mostrar ou não, se está emocionada, né? E ficava com essa sensação, né? Mas o fundamental é o quê? Você está com o coração buscando ao Senhor e glorificando a Deus. E busquem na paz. E aconteceu, né? E aí, outros amigos meus que a gente estava ali, congregava na mesma igreja, a gente sentia. E cada vez depois que você começa a falar em línguas, irmão, cada vez que você está louvando ao Senhor, e a igreja está junto louvando ao Senhor, e você sente a presença de Deus, meu irmão, aí vem aquele fogo e aí tinha que segurar, porque o pastor da igreja onde eu ia falou assim, ó, aquilo que vocês receberam lá, que aconteceu lá no congresso, fica lá no congresso. Então, aí vem o fogo queimando a língua, aí você tem que segurar para não falar, para não, né, não podia nem dar glória a Deus, né? Porque a gente, né, cantava e não podia interromper, não podia levantar a mão e dizer, oh, aleluia. Né? Porque se você já abre a boca e fala, aleluia, né, já alivia, você não sente que você está passando mal assim de travar, né, de você não poder extravasar, né? A água pelo menos sai, né? Você sente alguma coisa saindo, né? Então você fala, aleluia, glória a Deus, né? Então, às vezes, você está em um lugar que é estranho e você começa a sentir, né, você lembra de uma palavra do Senhor, teu corpo arrepia, você sente o fogo do Senhor, e aí você só pode, às vezes, falar assim, glória a Deus, né? E alguém ainda, às vezes, fala assim, está perto de você, fala assim, olha, graças a Deus, você fala, graças a Deus, aleluia, você já aproveita, já dá o glória ali, né? Porque o teu coração está queimando, você já aproveita, né? E alivia, né, o teu sentimento, poder expressar a gratidão do poder de Deus, né? Então, só que aí, como você vai reprimindo, aí eu parei de falar em línguas. Parei. Né? Então, aí passou... mesmo indo para uma igreja pentecostal, depois de mais de 10 anos, não falava mais em línguas. Porque você fica com medo, né, de escandalizar, tal.
eu fui falar em línguas novamente, acho que 15 anos depois. Né? Eu já estava ali quase nos meus 30 anos, né? E foi um dia que um pastor americano estava pregando na igreja. Ele nunca tinha ido, mas ele foi um dia num culto de segunda-feira. Aí ele começou a pregar e ele falou em línguas estranhas. Na hora que ele falou em língua estranha, pum, explodiu de novo no meu coração. Né? Aquilo que ele falava, né? E eu sentia arder no meu coração e eu voltei a falar em línguas. Né? E a gente sente, né, quando há uma explosão do Espírito Santo falando no coração, de repente a igreja toda começa a falar em línguas. Né? Por quê? Porque começa a testificar. Né? Você começa a sentir a mesma presença, a mesma unção, o mesmo. Né? Então, às vezes, você vai orar por alguém. Ontem eu fui, dentro do momento que a gente está orando um pelos outros, eu fui, ora por uma pessoa que você não conhece, não costuma orar. E eu fui orar com um pastor. Mas, irmão, explodiu tanto, saiu do rios assim. Eu fiquei sem força, comecei a chorar, né? Porque nós dois começamos a orar e a interceder por um pelo outro, pelas dificuldades, mas aí explodiu, né? E oração em línguas ali, falando e abençoando. Por quê? Porque muito, aquilo que Deus quer fazer é muito mais do que você consegue falar orando. Está entendendo, irmão? Porque aquilo que Deus tem para nós é abundantemente muito mais. Muito mais. Por isso Paulo ele fala, olha, eu gostaria que todos falassem línguas. Amém? Para quê? Para que todos sejam cheios, sintam do poder da presença de Deus e sejam renovados nas suas vidas. Né? Mas ele fala, olha, é mais importante que haja interpretação para a edificação do corpo do Senhor. Ou seja, haja entendimento. Né? Porque a alegria de você falar, né, em línguas e você sentir a presença do Senhor é maravilhosa. Né? Mas é muito importante o quê? A decisão que nós tomamos em relação àquilo que nós estamos sentindo. Amém? O cântico espiritual, ele é maravilhoso. Grandes são as tuas obras. E Moisés, ele cantou aquilo por quê? Porque eles viveram, eles obedeceram, eles marcharam e o mar se abriu. Amém? O mar estava lá fechado. Deus já tinha dado a ordem para o mar abrir. Mas o mar abriu quando? Quando eles marcharam. Marcharam em direção ao mar fechado. E Moisés estendeu as mãos, e o povo marchou, e aí o mar foi se abrindo. Amém? Né? E quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, a falar em línguas, você começa a sentir isso, que você pode marchar, e o mar vai se abrir. Amém? Por isso, busque mais e mais os dons. Né? Paulo fala, procure os melhores dons para a sua vida. Né? Então, não é um conselho de, esqueça os dons. Não é isso. Não é isso que ele disse. Veja, 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala em mistérios. Então, aqui ele está dizendo, olha, quem está profetizando
também está falando em línguas. Está entendendo? Né? Mas ele tem interpretação. Então, quantas vezes a gente vai orar, vai interceder por alguém, e começa a vir, né, você às vezes nem pensou em nada, você vai orar por uma pessoa, aí você começa, né, o Senhor fala, ó, impõe as mãos, aí você impõe as mãos, na hora que você impõe as mãos, o fogo vem, e você começa a falar e começa a sentir, né, e você fala em línguas e começa a interceder, a falar aquilo que o Senhor vai te revelando. A gente passa a ter uma oração profética, ou seja, uma oração com a revelação. Né? E muitas vezes traz conselho, palavras, né? Porque a palavra profética, ela vem para nós e ela traz para nós uma decisão. Assim como Paulo falou, desperta tu que dormes. Quando você vai ver no livro de Efésios, você vai vendo que ele está cheio do Espírito Santo. Ele está escrevendo e falando, colocando, escreve isso, escreve isso. Aí chega um momento que ele fala, desperta tu que dormes. Por quê? Porque explodiu no coração dele. Isso é uma palavra profética. Levanta-te. Vede prudentemente e comandai. Isso é profecia. São decisões que cada um precisa tomar. Amém? Quando a palavra do profeta ela vem, e ela vem para provocar uma reação. E nem sempre a palavra que vem, ela vem uma palavra que seria uma palavra, digamos, para abençoar, mas a palavra profética sempre abençoa. A questão é a reação que nós temos. Quando Jonas ele foi pregar em Nínive, o profeta do Senhor, ele chegou lá em Nínive e disse o quê? Daqui 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Palavra profética. E o que o povo fez, o rei daquela cidade? Né? Jonas ele só passava pela cidade dizendo, essa cidade será destruída daqui a 40 dias. O Senhor falou. E aí o que o povo fez? Reagiu e disse, vamos nos arrepender. E convocar um jejum, olha, ninguém mais come nada, nem dá nada para os animais, vamos nos arrepender da maldade, porque esse profeta, ele não queria vir aqui. E ele foi para o outro lado. E ele entrou num barco. E o barco começou a se perder. E jogaram as coisas fora. E a tempestade continuou. Aí ele disse, me lance no mar. Aí o mar... Eles lançaram ele no mar e o mar se aquietou. E esse profeta chegou aqui. Esse profeta chegou aqui. E se ele está dizendo que daqui a 40 dias vai ser destruído tudo, então vai ser destruído, então vamos nos arrepender. Quem sabe o Senhor não mude a nossa sorte. Amém? A palavra profética. E eles creram. E eles creram. E se arrependeram. Ainda que o profeta não queria que eles se arrependessem. Né? Que a gente vê isso no texto de Jonas, né? Que ele estava ressentido. Mas, como nós vimos aqui, Deus quer o quê? Que nós conheçamos a sua vontade. Amém? A vontade de Deus, quando nós vemos sobre o Espírito Santo, né? E Deus ele revela para que você compreenda a vontade de Deus. Né? E ser cheio do Espírito e fazer a vontade do Senhor, é isso. Ó, sumiu Jonas da minha Bíblia aqui. Estou procurando, folheando Joel.
Amós, Jonas, Obadias. Apareceu Miqueias, mas tem Jonas antes, não tem? Grudou aqui as folhas e sumiu. Aí, ó, achou. O que o Senhor respondeu para Jonas? Em Jonas capítulo 4, verso 3, ele disse para o Senhor: peço-te, pois, ó Senhor, que tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: é razoável essa tua ira? Aí depois, Deus fez nascer uma planta que cobriu a sombra, a cabeça de Jonas. E depois ele pediu a morte de novo, porque Deus mandou um vento que matou a planta. E ele disse: melhor me é morrer do que viver. Ele já tinha tentado 2 vezes, porque ele não queria compreender a vontade de Deus. Então, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor dizendo: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, na qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, por causa do arrependimento, por causa da misericórdia do Senhor, e ele não compreendeu a vontade de Deus. Capítulo 4, verso 1 diz: com isso, desgostoso, Jonas extremamente ficou irado e orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse, estando na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ou seja, Deus, Ele quer uma reação de arrependimento. Amém? Quando você olha em Apocalipse, você vai ver os cânticos espirituais, você vai ver o poder de Deus dominando todas as coisas, e o que Deus está esperando? Arrependimento. Começa a ter a destruição, começa a cair, abrir os selos, tocar as trombetas, e começa a vir as pragas, e Deus está esperando o quê? O arrependimento das pessoas. E você vai ver em várias partes de Apocalipse dizendo: e o povo não se arrependeu dos seus pecados, e nem da sua iniquidade, e nem buscou o Senhor, e nem invocou o nome do Senhor. Em Apocalipse está isso. E aí continua, e vai continuando, abrindo os selos, tocando as trombetas, as taças vão sendo derramadas, mas o povo não vai se converter, no final dos tempos. Aqui em Nínive, o povo todo se converteu, e Deus poupou 120.000 pessoas que se arrependeram e se converteram. Amém? Que compreenderam a vontade de Deus, que compreenderam que Deus queria que eles mudassem de vida, que mudassem de atitude. Mas no fim dos tempos haverá pessoas que não suportarão a sã doutrina, a palavra do Senhor, o poder de Deus, e Deus vai mandar as pragas, vai tocar as trombetas, e não haverá resposta. A resposta que a palavra do Senhor está pedindo, que é: arrependei-vos e convertei-vos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Grande é o Senhor em misericórdia,
Grande é o Senhor nosso Deus. Amém, irmão? O Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele abençoa e transforma. Isaías 38, né? Aqui nós estamos falando de nações, mas Isaías 38 fala de uma pessoa. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Assim, Deus quer o arrependimento dos governantes, das autoridades, mas quer o arrependimento e a conversão de cada pessoa. Amém? Isaías 38, verso 1 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta recebeu a palavra. Ezequias ficou doente, e foi o profeta visitar uma pessoa doente. E Deus deu a palavra, põe em ordem a tua casa. Não sei o que você está esperando aí e tal, esperando a recuperação, mas põe em ordem a tua casa. Então, Deus, a palavra do profeta foi para ele já acertar, com sua família, tudo que ele tinha que fazer, deixar o testamento, a herança, tudo que ele precisava pôr em ordem, acertar, se tivesse que se arrepender de alguma coisa, já fazia ali, porque tinha que pôr em ordem a casa. Pôr em ordem é isso, ou seja, tirar todas as pendências da sua vida. E quando nós temos um encontro profético, aquilo que nós sentimos em nosso coração é o quê? Pôr em ordem a nossa casa. Amém? Você vai começar a buscar ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Vai buscar a ser batizado, se receber dons espirituais, falar em línguas, aleluia. Mas saiba de uma coisa, o Senhor tem uma palavra para você. Põe em ordem a sua casa. Quer um encontro mais profundo com o Senhor? Põe em ordem a sua casa. Amém? Está entendendo? E aí o profeta foi embora. Deu a palavra, certamente morrerás, e para não deixar dúvida, porque Deus não quer que você fique em dúvida e compreenda a palavra dele. Amém? Morrerás, certamente não viverás. Ficou claro que você vai que acabou o tempo, Tem que deixar bem claro. É compreender, a palavra profética é para ser compreendida. Amém, irmão? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, lembre-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amém? Então o profeta, quando a gente vê lá em 2 Reis 20, ele tinha entrado lá no templo, no pátio do templo, ido até lá onde estava deitado o rei, falado a palavra profética e estava voltando. Ele já estava saindo, passando pela última muralha, no pátio lá do palácio. Aí Deus falou: volta lá, diz que ele vai viver. Aí o profeta podia estar pensando assim: mas Senhor, eu acabei de dizer que ele ia morrer e que não ia viver. Agora o Senhor está mandando voltar e dizer exatamente o contrário. Mas Isaías não pensou nisso. Pode ser que nós, como profetas do Senhor, a gente fica pensando: Senhor, mas você vai... é para falar essa palavra dura aqui? Será que vão entender?
Quando você vai aconselhar, você vai falar da palavra do Senhor, e você sente no coração, muitas vezes a gente tem que confirmar, Senhor, tem certeza que é isso? Né? Só que muitas vezes, se Deus fala só no coração assim, você ainda pode pensar isso. Mas se vem o rio, meu irmão, não dá para tempo de pensar em nada. Você já falou, já fez. Porque o rio do Senhor encheu seu coração, você falou e falou. Amém? Por isso os judeus, eles entendiam, este é profeta. Ou seja, ele não está pensando se deve falar, se não deve falar, se vão gostar, se não vão gostar. Ele está falando cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eles falavam isso de João Batista. João Batista é profeta do Senhor. Você vê as atitudes dele. Será que eles viram João Batista falando em línguas? Não relata isso. Mas as atitudes dele mostravam que ele era profeta. E que ele falava as coisas daquilo que Deus mostrava para ele. Que ele tinha que falar. Amém? E ele teve que muitas vezes dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, Deus aqui diz, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Então, muita gente vê assim, não, Deus atendeu porque ele chorou. Mas o que ele orou? A resposta dele, a oração dele diz o quê? Lembra-te de mim que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. E o Senhor respondeu, o Senhor Deus, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só o poder de Deus. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal que Deus cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Aqui era o relógio de sol, então tinha uma marca no chão, e ele tinha um triângulo, uma haste no meio, e conforme o sol vinha, ele ia fazendo a sombra. Então, marcava o horário do dia por causa da sombra do sol. Amém? E aí o que Deus fez? Fez o sol retroceder e a sombra retrocedeu. 10 graus, para que ele soubesse que Deus tinha dado a palavra. Então, Deus acrescentou 15 anos e ainda deu livramento e bênçãos, amém? Porque quando Deus acrescenta, Ele não acrescenta tempo de sofrimento, amém? O que eu posso dizer da minha vida? Aqueles 4 dias que eu passei, eu digo muitos, que eu teria morrido ali. Para mim, meus dias teriam acabado ali. Então, eu sinto que se não andar com Deus, meus tempos já acabaram, meu irmão. Acabaram. Por que você não vai aproveitar a vida? Não sei o que foi. Eu vou te contar uma coisa. Meus tempos acabaram. Eu já morri.
Tempos que eu estou vivendo é o tempo da graça do Senhor. Amém, irmão? Paulo, ele pensou assim, ele teve um encontro com Jesus, a resplandecente luz. E Jesus disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele caiu no chão e disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, é duro para você lutar contra quem você não pode vencer. E estavam os anjos com os aguilhões ali, pronto para... É agora, Senhor! Ele está indo perseguir os santos e acabar e arrastar presos. Estamos aqui com as espadas, pronto para... É isso mesmo que você vai fazer, Paulo, da sua vida? Vai perseguir os cristãos? Vai me perseguir? É isso que você decidiu fazer? Converteu. E disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque acabou a vida dele. A vida dele sem Cristo, ele entendeu que acabou, irmão. Acabou. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida. A sua vida acabou para esse mundo? Você quer a vida com Deus? Porque ser cheio do Espírito Santo é você sentir que você já está no céu. Está entendendo, irmão? Paulo dizia: eu sou forasteiro. Eu sou embaixador, eu estou aqui, mas eu não sou mais daqui. Eu já morri. Amém? Está entendendo? A conversão, o encontro com Deus, ela precisa ser assim. E quando Ezequias teve esse tempo, Deus disse para ele: olha, te acrescentei mais 15 anos. E nesses 15 anos eu vou te livrar do rei da Síria, dos sírios. Vou te livrar você, essa cidade, vou guerrear por você. Esses 15 anos são bênção na tua vida. Amém? E a certeza para nós que tivemos um encontro com Deus, aceitamos a Jesus, que nós vamos viver o melhor das nossas vidas, irmão. Ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Esse é o tesouro que Deus tem para nós hoje. Não é ouro, nem prata, nem as riquezas desse mundo. É ser cheio do Espírito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmão? Põe a tua casa em ordem. Decida o que você quer da sua vida. Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Para os seus netos? É uma herança de um servo de Deus? Ou você está olhando para as coisas que para trás ficaram? Paulo, ele decidiu. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém, meu irmão? Procure com zelo os melhores dons. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Procure ser cheio do Espírito Santo. Põe a tua casa em ordem para você viver os melhores dias da sua vida. Ezequias, ele ressentiu a resposta de Deus. O que ele fez? Cântico espiritual, irmão. Olha aqui, ó, Isaías 38, verso 9.
Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ter sido restabelecido. Ele cantou, né? O Senhor ouve. Verso 18 diz: a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. Aleluia. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Olha só o que ele decidiu fazer. Pôr em ordem a sua casa e passar a herança, dizendo o quê? Que só o Senhor é Deus na vida dele, amém? Ele fará notório para os seus filhos o poder de Deus. O que você vai deixar para os seus filhos, seus netos? Essa é a herança do Senhor. Creia no poder de Deus e diga para os seus filhos, seus netos: só o Senhor é Deus. Está entendendo, irmão? Né? Conte a experiência que você tem com Deus. Cante os espirituais. Somente os vivos, esses te louvam. Por isso Jesus é a ressurreição e a vida. E Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Agora a vida que eu vivo pelo Filho de Deus. Pelo poder do Filho de Deus na minha vida. Amém? Ter esse entendimento. O Senhor veio salvar-me. Verso 20. Pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Né? E o Senhor deu o sinal, deu a resposta. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Convido você a ficar em pé. Glória a Deus.